Em 1989, Silvio Santos fez ao vivo, diante de 40 milhões de brasileiros, a única pergunta que nenhum apresentador jamais teve coragem de fazer a Chico Xavier. Chico, você tem medo de morrer? O auditório inteiro do SBT, que segundos antes estava rindo e batendo palmas, ficou em silêncio absoluto. Ninguém respirava, ninguém se mexia, pois o ar parecia ter se tornado subitamente denso sob o peso daquela indagação. Chico Xavier, com 80 anos de idade e uma fragilidade física que contrastava com sua força espiritual, olhou diretamente para a lente da câmera. Não para Silvio, mas para o público em casa. E começou a responder. O que ele disse nos 9 minutos seguintes fez Silvio Santos, o mestre da comunicação e o homem mais seguro da televisão brasileira, recuar fisicamente em sua cadeira, engolir em seco e, pela primeira e única vez em sua carreira, perder completamente a fala enquanto o Brasil assistia, hipnotizado, a um momento que transcendia o entretenimento. O que a grande massa de telespectadores não fazia ideia era que aquela entrevista histórica quase foi apagada antes mesmo de começar, devido a tensões nos bastidores que ocorriam apenas 40 minutos antes do sinal entrar no ar. Chico Xavier estava em sua rotina silenciosa em Uberaba naquela semana e não tinha qualquer pretensão de viajar para a capital paulista, vivendo um momento de recolhimento e saúde delicada. O convite, que parecia ser fruto do acaso, surgiu através de um clamor de última hora feito por um amigo próximo da produção do SBT, Marcos Antônio, um rapaz que frequentava o Centro Espírita de Chico há mais de 6 anos e que sentia, no fundo de sua alma, que a presença do médium na televisão naquele dia específico era uma necessidade urgente que ia além dos índices de audiência ou da curiosidade pública. Ao receber o telefonema na terça-feira à noite, Marcos tentou usar todos os argumentos lógicos, dizendo que o alcance do programa seria uma oportunidade sem precedentes para espalhar a mensagem de paz para milhões de pessoas que jamais entrariam em um centro espírita. Do outro lado da linha, o silêncio de Chico Xavier foi tão prolongado e profundo que Marcos Antônio chegou a verificar se o aparelho ainda estava funcionando ou se a conexão havia caído no meio daquele vácuo de resposta. Após quase 1 minuto de expectativa angustiante, Chico finalmente pronunciou-se com aquela voz mansa e inconfundível, revelando que sua decisão não tinha relação com o prestígio do apresentador. Marcos, eu vou. Mas não vou porque o Silvio me convidou. Eu vou porque Emanuel me pediu. E Emanuel me disse que, nesta noite, alguém naquele auditório precisa ouvir uma coisa que só pode ser dita ao vivo, diante de todos os brasileiros. Aquela revelação lançou uma aura de mistério sobre a viagem, pois Chico admitiu que nem ele próprio sabia quem era a alma aflita que o aguardava, afirmando apenas que seu guia espiritual, Emanuel, prometera que ele reconheceria a pessoa no momento exato em que estivesse no palco. Marcos Antônio, sem entender a magnitude do que estava por vir, apenas sentiu um calafrio percorrer seu corpo, percebendo que o programa de auditório mais popular do país estava prestes a se tornar o cenário de uma operação espiritual cuidadosamente planejada. Mal sabiam eles que antes mesmo de cruzarem os portões da emissora em São Paulo, uma série de eventos sobrenaturais na estrada e uma tentativa de censura por parte do departamento jurídico da rede de televisão testariam a fé e a determinação de Chico em cumprir aquela missão solitária. Antes de Chico Xavier enfrentar as luzes da ribalta e o escrutínio das câmeras em São Paulo, a jornada iniciada em Uberaba revelou que aquela noite seria marcada por fenômenos que desafiariam a lógica humana.
viajando em um Chevette azul desbotado, cujo vidro traseiro trincado denunciava a simplicidade da vida do médium. Chico era acompanhado por Geraldo, seu motorista de confiança há mais de 10 anos. Geraldo, um homem de poucas palavras e evangélico praticante, mantinha uma relação de profundo respeito com Chico, embora não compartilhasse de suas crenças espíritas. Naquela tarde de céu cinzento, enquanto cruzavam a BR-050, o silêncio dentro do veículo era quase palpável, interrompido apenas pelo ronco persistente do motor e pelo movimento dos lábios de Chico, que parecia conversar com uma presença invisível, sentada no banco do passageiro. A atmosfera tornou-se subitamente eletrizante quando, em um trecho deserto da rodovia, cercado por matagal fechado, Chico Xavier abriu os olhos de forma abrupta e, com uma autoridade que raramente demonstrava, ordenou que Geraldo parasse o carro imediatamente no acostamento. O motorista, confuso e preocupado com a segurança naquele local isolado, obedeceu ao ver a expressão transfigurada do médium, que fixava o olhar em um ponto específico na escuridão entre as árvores, onde nada parecia existir, além de sombras e o som dos grilos. Após alguns segundos de um silêncio angustiante, Chico revelou, com uma voz carregada de uma tristeza oceânica, que um jovem de 17 anos havia morrido exatamente naquele ponto 8 dias antes, vítima de um capotamento solitário na madrugada, e que o espírito do rapaz estava ali, ao lado da porta do carro, implorando por uma comunicação. Geraldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto Chico detalhava que o jovem, chamado Ricardo Almeida Souza, não queria que sua mãe continuasse a se culpar pela tragédia, pois ele já estava sob os cuidados de seu avô materno, o seu Benedito, que em vida fora um sapateiro em Ribeirão Preto. O médium explicou ao motorista, que apertava o volante com as mãos trêmulas, que o rapaz morrera de madrugada esperando por um socorro que nunca chegou, mas que agora sua única missão era levar conforto àquela mulher desesperada. Quando Geraldo, incrédulo, perguntou como eles encontrariam a mãe do menino no meio do caos de São Paulo, Chico deu um sorriso melancólico e afirmou que a providência divina já havia cuidado de tudo. A mulher estaria presente no auditório de Silvio Santos naquela mesma noite, levada por forças invisíveis que ela própria não compreendia. Aquela revelação transformou o restante da viagem em uma vigília silenciosa, pois Geraldo compreendeu que não estava apenas dirigindo para um senhor idoso, mas servindo de testemunha para uma engrenagem espiritual que estava em movimento. Chico Xavier permaneceu em transe leve, processando as informações que Emanuel e o jovem Ricardo lhe passavam, enquanto o Chevette avançava pela noite paulistana em direção aos estúdios do SBT. Ao chegarem à sede da emissora, a tensão mudou de cenário. O que ocorrera na estrada era apenas o prelúdio para o embate que Chico travaria nos bastidores, onde a burocracia humana e o medo do desconhecido tentariam, até o último segundo, silenciar a voz que trazia um recado urgente de além-túmulo para uma mãe que já não tinha mais razões para viver. Ao cruzarem os portões do SBT por volta das 19h30, o clima de paz que Chico Xavier emanava colidiu frontalmente com a agitação frenética e carregada dos estúdios de televisão. Marcos Antônio, que aguardava na portaria com o rosto visivelmente pálido e ansioso, aproximou-se do carro antes mesmo que Chico pudesse desembarcar totalmente, sussurrando com uma voz trêmula que eles tinham um problema gravíssimo de última hora. O diretor de auditório, Jorge Menezes, sob ordens diretas de um assessor jurídico da emissora, havia decidido cancelar a participação do médium,
temendo que qualquer revelação espiritual ao vivo pudesse ser interpretada como exercício ilegal da medicina ou gerasse processos judiciais, caso alguém na plateia tivesse uma reação emocional descontrolada. A atmosfera de celebração que Marcos planejara havia se transformado em um campo de batalha burocrático, onde a lógica fria dos contratos tentava barrar o compromisso espiritual que Chico assumira com Emanuel. Diante da notícia do cancelamento, Chico Xavier não demonstrou irritação ou ofensa. Em vez disso, ele manteve uma calma sobrenatural que parecia desarmar todos ao seu redor. Com os joelhos doloridos pela idade e pela longa viagem, ele pediu a Marcos que o levasse pessoalmente até a sala de Jorge Menezes, afirmando que precisava de apenas 2 minutos de conversa para resolver o impasse. Eles caminharam por corredores estreitos, impregnados com o cheiro de café forte e fumaça de cigarro, até chegarem ao escritório do diretor, que estava mergulhado em papéis e monitores que mostravam o auditório começando a ser preenchido por caravanas vindas de todo o país. Jorge Menezes, ao ver a figura franzina de Chico entrar em sua sala, tentou manter uma postura profissional e distante, mas foi imediatamente interrompido por um gesto suave da mão do médium, um sinal que não pedia silêncio pela força, mas por uma autoridade mansa que emanava de sua alma. Chico aproximou-se da mesa do diretor e, olhando-o nos olhos, com uma profundidade que parecia atravessar a carne, disse que compreendia perfeitamente as regras e as responsabilidades da televisão, mas que sua vinda de Uberaba não era um capricho pessoal, e sim uma missão de socorro. Ele prometeu, diante de Deus e de seus mentores, que não diria nada que pudesse prejudicar a emissora ou as leis dos homens, mas enfatizou que havia uma pessoa específica naquele auditório que estava sofrendo de um modo inimaginável e que, se ele não falasse naquela noite, ela sairia dali destruída. A voz de Chico baixou um tom, tornando-se grave e pesada, carregada de uma urgência que fez o ar na pequena sala parecer rarefeito, enquanto ele explicava que não poderia carregar o peso de ter negado auxílio a essa alma aflita apenas por medo de regulamentos jurídicos. Jorge Menezes, que trabalhava na televisão há décadas e já havia lidado com as maiores estrelas do país, ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, alternando o olhar entre o monitor que mostrava a plateia e o rosto sereno do velho médium. Ele sentiu que estava diante de algo que não pertencia ao mundo do espetáculo, uma força que não seguia roteiros ou cronogramas de produção, e percebeu que, se cancelasse a entrevista, estaria interferindo em algo muito maior do que sua própria carreira. Com um suspiro de rendição, o diretor limpou os óculos e permitiu que Chico entrasse no palco, mas com a condição estrita de que, se o controle da situação fosse perdido, o sinal seria cortado imediatamente. Chico sorriu gentilmente, agradecendo pela compreensão, e seguiu para a sala de espera, onde, no silêncio dos bastidores, começaria sua última preparação espiritual antes de encarar o olhar inquisitivo de Silvio Santos e o julgamento de milhões de telespectadores. Enquanto os refletores do estúdio principal eram testados e o som da orquestra de Silvio Santos começava a ecoar pelos corredores, Chico Xavier foi conduzido a uma sala de espera reservada, um espaço modesto com um sofá de couro sintético marrom e o cheiro característico de maquiagem e café que impregna os bastidores da TV. Marcos Antônio permaneceu ao seu lado, observando o médium sentar-se com dificuldade e cruzar as mãos sobre o colo em uma postura de profunda entrega. Chico fechou os olhos e, em poucos instantes, sua respiração mudou, tornando-se rítmica e leve, enquanto ele iniciava um diálogo audível com o invisível.
Marcos descreveu esse momento como algo surreal. Ali, cercado pela artificialidade de um estúdio de televisão, Chico conversava com Emanuel como se estivessem em uma varanda tranquila em Uberaba, sussurrando frases sobre cuidado, proteção e a promessa de que a mãe estaria bem. De repente, Chico abriu os olhos e a serenidade habitual foi substituída por uma clareza cortante que fez Marcos Antônio agarrar os braços de sua cadeira por instinto. Marcos, a mãe do Ricardo, acaba de entrar no auditório, afirmou o médium sem hesitar, fornecendo detalhes que seriam impossíveis de conhecer através das paredes de concreto da sala de espera. Ele descreveu com precisão matemática. Ela estava sentada na fila 7, próxima ao corredor, vestindo uma blusa de um azul suave e carregando dentro da bolsa uma fotografia que era seu último vínculo com a vida. Chico pediu que Marcos fosse verificar, mas com a recomendação estrita de não abordá-la, agindo apenas como uma testemunha silenciosa daquela engrenagem espiritual que se movia com a precisão de um relógio celestial. Movido por uma força que descreveu como automática, Marcos deixou a sala e caminhou até uma galeria lateral superior, de onde a produção tinha uma visão panorâmica de todo o auditório, que naquele momento já estava repleto de pessoas vibrantes e ansiosas. Ele contou as fileiras uma a uma, até chegar à 7ª, e para seu assombro, encontrou exatamente o que Chico descrevera. Uma mulher de cerca de 40 anos, de cabelos castanhos presos e blusa azul, sentada imóvel perto do corredor. Enquanto todos ao redor dela riam, conversavam e acenavam para as câmeras na expectativa do início do show, aquela mulher permanecia em um isolamento absoluto, com as mãos apertando a bolsa contra o colo e um olhar perdido no vazio, um olhar que Marcos identificou como o de alguém que já havia se despedido da esperança e apenas aguardava o fim de seus próprios dias. Ao retornar à sala de espera com o coração batendo forte contra o peito, Marcos confirmou a presença da mulher, sentindo um misto de pavor e reverência diante da precisão daquela faculdade mediúnica. Chico apenas assentiu com um movimento lento de cabeça, como se a confirmação fosse apenas uma formalidade para algo que ele já via com os olhos da alma. Ele explicou que a dor daquela mãe era tão densa que formava uma espécie de névoa ao redor dela, e que o jovem Ricardo estava ao seu lado, tentando desesperadamente tocá-la, mas sendo impedido pela barreira de culpa que ela mesma construíra. Naquele momento, o sinal para o início do programa foi dado, e Chico Xavier se levantou para caminhar em direção ao palco, sabendo que não estava indo apenas para uma entrevista, mas para um resgate espiritual que seria transmitido ao vivo para todo o país. Às 21h07, o auditório do SBT explodiu em uma euforia ensurdecedora quando Silvio Santos, o maior ícone da comunicação brasileira, entrou no palco com sua energia habitual, distribuindo sorrisos e jogando aviõezinhos de dinheiro para a plateia. Durante quase 40 minutos, o programa seguiu seu curso normal de entretenimento vibrante, com jogos, prêmios e a irreverência característica que fazia de Silvio um mestre das massas. No entanto, na fila 7, a mulher de blusa azul permanecia como uma estátua de gelo em meio ao fogo da alegria alheia. Ela não aplaudia, não sorria e parecia estar em um transe de dor tão profundo que nem mesmo a presença do maior apresentador do país conseguia quebrar. Enquanto isso, nos bastidores, Chico Xavier aguardava pacientemente, sabendo que o relógio espiritual estava prestes a marcar a hora da verdade que justificara toda aquela jornada. O clima mudou drasticamente às 21h49, quando Silvio Santos parou de brincar,
olhou seriamente para a câmera central e anunciou a entrada de uma pessoa que, independentemente de crenças, havia transformado a vida de milhões de brasileiros. Quando Chico Xavier surgiu no palco, caminhando devagar e com a postura curvada por décadas de dedicação à psicografia, o auditório não reagiu com os gritos eufóricos de costume, mas com um aplauso respeitoso, quase litúrgico, que parecia reconhecer a sacralidade daquela figura. Silvio, com uma delicadeza rara em sua persona pública, guiou o velho médium até uma poltrona e sentou-se à sua frente, dando início a uma conversa que começou de forma leve, sobre a rotina em Uberaba e o trabalho assistencial, mas que carregava uma tensão invisível que aumentava a cada segundo de transmissão. Foi então que, sem qualquer aviso ou preparação prévia para a produção, Silvio Santos inclinou a cabeça levemente para o lado, naquele gesto clássico que precedia suas declarações mais impactantes, e disparou a pergunta que ecoaria na eternidade. Chico, me diz uma coisa com sinceridade. Você tem medo de morrer? O impacto dessas palavras foi físico. Centenas de pessoas no estúdio e milhões em casa prenderam a respiração simultaneamente, criando um vácuo de silêncio tão absoluto que era possível ouvir o zumbido técnico dos refletores. O silêncio que se seguiu não foi um vazio de conteúdo, mas uma densidade de expectativa que durou cerca de 15 segundos, uma eternidade em televisão ao vivo, enquanto Chico Xavier olhava fixamente para a câmera, ignorando o próprio Silvio, como se estivesse acessando uma resposta que não pertencia a este plano físico. Quando Chico finalmente quebrou o silêncio, sua voz mansa soou com uma clareza cortante, revelando algo que ele nunca havia dito publicamente. Ele não temia a morte em si, mas sim o medo de partir sem ter feito o suficiente para aliviar a dor do próximo. Ele explicou para um Silvio Santos visivelmente impactado que a morte não era uma porta que se fechava, mas uma que se abria para um reencontro com aqueles que amamos e que partiram antes de nós. Foi nesse instante que Chico revelou que alguns desses entes queridos estavam muito mais próximos do que se imaginava, e seu olhar começou a se deslocar lentamente em direção à plateia, fixando-se exatamente na fila 7, onde a mulher de blusa azul começava a tremer, percebendo que o olhar do homem de Deus acabava de encontrar a sua própria dor silenciosa. O estúdio do SBT, que outrora fora um lugar de festa, transformou-se em um santuário de expectativa quando Chico Xavier, ignorando o roteiro televisivo, virou o corpo na poltrona e fixou seu olhar em um ponto específico da plateia. Silvio Santos, percebendo que algo extraordinário estava prestes a acontecer, acompanhou o movimento do médium, enquanto o diretor de imagem, agindo por puro instinto, ordenou que as câmeras buscassem o rosto que Chico encarava com tamanha profundidade. Nos monitores da central técnica, a imagem da mulher de blusa azul na fila 7 apareceu em close-up, revelando um rosto marcado por uma palidez cadavérica e olhos que transbordavam um pavor misturado com uma esperança desesperada. Chico, sem desviar o olhar, disse com uma serenidade que arrepiou a todos: Silvio, eu preciso pedir uma coisa ao senhor. Eu preciso falar com aquela senhora agora. A tensão nos bastidores atingiu o ponto de ruptura. Jorge Menezes, o diretor que temia processos judiciais, estava com o dedo sobre o botão de corte, mas sentiu a mão pesada de Marcos Antônio em seu ombro, implorando em silêncio para que ele não interrompesse o que estava predestinado. Silvio Santos, demonstrando uma sensibilidade que transcendeu sua faceta de apresentador, levantou-se lentamente e caminhou até a beira do palco, estendendo a mão para a mulher
e convidando-a a subir. Ela hesitou por um instante, como se estivesse presa em um sonho do qual não conseguia acordar, enquanto os estranhos ao seu redor lhe davam leves empurrões de encorajamento. Ela caminhou pelo corredor lateral e subiu os degraus do palco como se carregasse o peso do mundo em seus ombros, sentando-se finalmente ao lado de Chico, enquanto apertava sua bolsa contra o peito como se fosse um escudo protetor. Chico Xavier não esperou apresentações formais. Ele olhou para a mulher e, com uma autoridade mansa que parecia vir de séculos de sabedoria, afirmou categoricamente: "A senhora é a mãe do Ricardo." Não foi uma pergunta, mas uma constatação que fez os lábios da mulher tremerem e as lágrimas brotarem instantaneamente em seus olhos, enquanto ela perguntava, num fio de voz, como ele poderia saber o nome do seu filho. "Ricardo está aqui ao meu lado, minha filha", respondeu Chico, gesticulando para o espaço vazio à sua esquerda. "E ele está me pedindo para dizer algo que ele não conseguiu dizer antes de partir naquela madrugada de quarta-feira, naquela estrada solitária onde o carro saiu da pista." O auditório mergulhou em um silêncio sagrado, onde o único som audível era o soluço contido daquela mãe que, após 8 meses de trevas, ouvia o nome do seu filho ser pronunciado por um estranho que conhecia os detalhes mais íntimos da sua tragédia. A revelação continuou de forma avassaladora, pois Chico começou a descrever os sentimentos de culpa que corroíam a alma daquela mulher desde o dia do acidente. Ele explicou que Ricardo sabia que ela havia implorado para que ele não viajasse, que ela se torturava todas as noites, pensando que, se tivesse escondido as chaves do carro ou sido mais firme, ele ainda estaria vivo. Diante de 40 milhões de telespectadores, Chico pegou as mãos daquela mãe nas suas e disse que Ricardo precisava que ela soubesse que não fora culpa dela, que o tempo dele na Terra, embora curto, fora cumprido exatamente em 17 anos. O auditório, que segundos antes era uma massa de desconhecidos, tornou-se uma única alma chorando junto com aquela mulher, enquanto Silvio Santos, paralisado em sua poltrona, assistia à demolição de todas as barreiras entre o que é entretenimento e o que é o mistério da vida e da morte. O clímax emocional daquela noite atingiu um patamar quase insuportável quando Chico Xavier, sem que ninguém tivesse mencionado qualquer objeto, descreveu o conteúdo exato da bolsa que a mulher apertava contra o peito. Com uma precisão que fez os cinegrafistas tremerem, Chico afirmou que ela carregava uma fotografia específica de Ricardo, tirada no seu aniversário de 15 anos, onde ele vestia uma camisa xadrez vermelha e preta e sorria ao lado de um bolo que ela mesma havia preparado com carinho. "É um bolo de chocolate com morangos, não é, minha filha?", perguntou o médium com uma doçura que parecia flutuar sobre o auditório. A mulher, em estado de choque, abriu a bolsa com as mãos espasmódicas e retirou de lá uma foto desgastada nas bordas, exatamente como descrita, revelando ao Brasil o rosto do jovem que, segundo Chico, estava presente naquele palco. Silvio Santos aproximou-se para ver a imagem, e o silêncio que caiu sobre o estúdio foi interrompido apenas pelo som do papel da fotografia sendo manuseado. Ali estava o menino, a camisa xadrez e o bolo de chocolate, uma prova material que desafiava qualquer tentativa de explicação lógica ou truque de memória. No entanto, Chico não parou por aí. Ele fechou os olhos e disse que atrás daquela foto havia algo escrito com caneta azul, palavras traçadas em um momento de desespero absoluto no dia do enterro do rapaz. A mulher virou o retrato, revelando para as câmeras a frase trêmula que dizia: "Meu filho, me perdoa por não ter te segurado."
Era o grito de uma alma que se considerava responsável pela morte do próprio filho, uma ferida aberta que ninguém, além dela e do falecido, poderia conhecer com tanta exatidão. Chico Xavier, então, transmitiu a resposta de Ricardo para aquele pedido de perdão, dizendo que não era ela quem deveria segurá-lo, mas sim ele quem precisava partir para poder esperá-la do outro lado quando a hora dela chegasse, dentro de muitos anos. O médium enfatizou que o rapaz estava vivo em espírito e que sua maior dor não era a morte, mas ver a mãe definhar em vida, abandonando a si mesma e a irmã mais nova, Ana. Ao mencionar o nome de Ana, a mulher soltou um grito abafado, pois a existência da filha caçula, de apenas 13 anos, não havia sido mencionada em nenhum momento da entrevista. E o fato de Chico saber que a menina estava sofrendo em silêncio devido ao luto da mãe foi o golpe final na resistência emocional de todos os presentes. Naquele momento, o auditório do SBT não era mais um programa de televisão, mas um campo de cura coletiva, onde homens feitos e mulheres desconhecidas choravam abertamente, tocados por uma verdade que transcendia religiões. Silvio Santos, visivelmente com os olhos vermelhos e a voz embargada, assistia a Chico Xavier inclinar-se para a frente e beijar as mãos daquela mãe, selando um pacto de vida que a obrigava a voltar para casa e recomeçar por causa de Ana. A mensagem de Ricardo, através da voz mansa de Chico, era um comando de amor. Viva por mim, mãe, porque eu estou bem e o seu Benedito está cuidando de tudo. A mulher, que entrara no palco como uma sombra, parecia agora emitir uma luz diferente, como se o peso insuportável da culpa tivesse sido finalmente retirado de seus ombros por um mensageiro do invisível. Após a revelação sobre a irmã Ana e a descrição minuciosa do café com leite que o seu Benedito servia no além, o auditório do SBT mergulhou em um tipo de silêncio que a televisão brasileira nunca havia registrado antes. Um silêncio sagrado. Silvio Santos, o homem que dominava o horário nobre com uma maestria inabalável, não conseguiu manter sua persona de mestre de cerimônias. Naquele instante, diante de 40 milhões de brasileiros, a máscara do maior comunicador do país caiu por terra. Silvio se agachou em frente àquela mãe, esquecendo-se das câmeras e da audiência, e perguntou se ela estava bem, agindo não como um apresentador em busca de audiência, mas como um pai e um ser humano profundamente tocado por um mistério que ele não conseguia explicar. Ele admitiu, com a voz carregada de uma humildade rara, que em mais de 30 anos de carreira jamais havia presenciado algo que chegasse perto daquela intensidade emocional e espiritual. Chico Xavier, percebendo o impacto causado, manteve a cabeça baixa em sinal de humildade e proferiu uma frase que se tornaria icônica. Não agradeça a mim, Silvio. Eu sou apenas o telefone. A ligação vem de outro lugar. Ele recusou qualquer crédito pelo fenômeno, reafirmando que sua única função era servir de ponte para aliviar o peso daqueles que ficaram na terra carregando fardos de dor. Silvio, tentando retomar o controle da entrevista, mas visivelmente abalado, questionou Chico se, após tantos livros psicografados e tantas mensagens de conforto, ele finalmente sentia que havia feito o suficiente em sua missão. A resposta de Chico foi um soco no estômago da autossuficiência humana. Não, Silvio, eu não fiz o suficiente, porque enquanto houver uma única mãe chorando por um filho ou um pai sem paz, nenhum de nós terá feito o bastante. O médium explicou que o suficiente só existiria quando a dor fosse extinta, algo que, segundo ele, não pertencia a este plano vibratório, mas ao reino de Deus que nos aguarda.
Naquele momento, o programa de auditório transformou-se em uma lição de filosofia existencial prática, onde Chico ensinou que o trabalho do homem na Terra é meramente o de aliviar, um pouco de cada vez, o sofrimento do próximo. A mulher de blusa azul, cujo nome nunca foi revelado publicamente por respeito à sua privacidade, levantou-se com uma dignidade que não possuía ao entrar. Ela guardou a foto de Ricardo, beijou as mãos de Chico e saiu do auditório caminhando com a cabeça erguida. Quem a viu sair notou que o peso que curvava suas costas havia desaparecido, substituído por uma centelha de vida que a permitia encarar o mundo novamente. A parte final da entrevista no estúdio foi marcada por uma gravidade que não se dissipou nem mesmo com os créditos finais do programa, deixando um rastro de reflexão em cada lar brasileiro que assistia àquela cena. Nos bastidores, após o sinal sair do ar, Jorge Menezes, o diretor que quase cancelara tudo, aproximou-se de Chico com lágrimas nos olhos para pedir perdão por sua hesitação inicial. Chico, com um sorriso compreensivo, apenas lhe disse que a prudência era uma virtude, mas que naquela noite ninguém, nem diretores, nem advogados, nem o próprio Silvio, tinha o controle real sobre o que estava destinado a acontecer. Mas o que ninguém esperava era que a missão de Chico, naquela noite em São Paulo, estava longe de terminar. Havia ainda um hospital, um homem morrendo de culpa e uma lata de Nescau que provaria, mais uma vez, que a morte é apenas uma mudança de endereço. Embora as luzes do estúdio do SBT tivessem se apagado e o público estivesse voltando para casa com o coração transformado, a jornada de Chico Xavier em São Paulo estava longe de chegar ao fim. Ao sair da emissora, o cansaço era visível em seu rosto pálido e em seus passos lentos. Mas, ao chegar ao Chevette azul desbotado, onde Geraldo o esperava, o médium deu uma instrução que pegou todos de surpresa. Geraldo, nós não vamos embora para Uberaba agora. Eu preciso ir ao Hospital Santa Marcelina. Marcos Antônio, que ainda acompanhava o grupo, tentou argumentar sobre a hora avançada. Já passava da meia-noite, e sobre o estado de exaustão de Chico após o programa ao vivo, sugerindo que poderiam ir na manhã seguinte. Chico, porém, olhou para ele com uma determinação que não aceitava réplicas e explicou que havia um homem lá que estava morrendo naquele exato momento e que o medo dele era tão grande que o grito de sua alma ecoava no plano espiritual. Emanuel havia mostrado a Chico a imagem de um senhor internado, solitário e em desespero, e o médium sentia que não poderia deixar a capital sem estender a mão àquela alma, custasse o que custasse à sua saúde física. Atravessaram a cidade de São Paulo mergulhada no silêncio da madrugada, com o Chevette azul percorrendo as avenidas vazias sob a luz fria dos postes, enquanto Chico indicava o caminho com uma precisão cirúrgica por bairros que ele raramente visitava. Chegaram ao hospital em Itaquera, um prédio que emanava aquela luz fluorescente e gélida típica das instituições de saúde, onde o cheiro de desinfetante se misturava à aura pesada da dor e da espera. Ao se aproximar da recepção, a funcionária de plantão, visivelmente cansada, tentou barrar a entrada informando que o horário de visitas havia terminado há horas, mas Marcos interveio, revelando a identidade do visitante. A notícia de que Chico Xavier estava na recepção àquela hora da noite causou um pequeno tumulto interno. A recepcionista arregalou os olhos, reconhecendo o homem que acabara de ver na televisão, e chamou o supervisor de plantão, o enfermeiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, que também assistira ao programa de Silvio Santos na sala dos funcionários, apareceu com passos rápidos, dividido entre a admiração
e a incredulidade de ver o médium ali, diante dele, pedindo para ver um paciente cujo nome Chico nem sequer sabia na carne. Chico fechou os olhos por um breve instante e descreveu o alvo de sua missão. Terceiro andar, quarto 317. Um homem de cerca de 60 anos que não recebe visitas há semanas. O enfermeiro empalideceu ao ouvir os detalhes, pois o quarto 317 abrigava um paciente terminal de câncer no pâncreas, que estava em estado de abandono afetivo absoluto. Antônio Carlos explicou que o paciente no 317 era um homem amargo que recusava qualquer visita, tendo expulsado até mesmo padres e assistentes sociais, repetindo constantemente que queria apenas que os médicos desligassem tudo para ele poder sumir. Chico Xavier apenas sorriu com compaixão e disse que não era um padre que aquele homem precisava, mas de um encontro com o próprio passado que ele tentava esquecer. O enfermeiro, movido por uma força que desafiava os protocolos do hospital, decidiu levar Chico até o andar de cima, enquanto Marcos e Geraldo aguardavam no corredor, sentindo que estavam prestes a testemunhar o segundo ato de um milagre que começara em rede nacional e agora se ocultava no silêncio de uma enfermaria pública. Ao parar diante da porta do quarto 317, Chico colocou a mão na maçaneta e pediu para entrar sozinho, afirmando que aquela conversa precisava da intimidade que só o perdão pode proporcionar. Ao abrir a porta pesada do quarto 317, Chico Xavier encontrou um cenário de desolação que contrastava com as luzes vibrantes do estúdio que deixara horas antes. O quarto era pequeno, mergulhado em uma penumbra cortada apenas pelo brilho fraco de um abajur de cabeceira e pelo bip monótono do monitor cardíaco que marcava o tempo restante de uma vida que se esvaía. Na cama, um homem extremamente magro, de pele acinzentada e olhos fundos brilhando de febre, olhou para Chico com uma irritação amarga, perguntando com uma voz rouca quem era o intruso e por que não o deixavam morrer em paz. Chico não se intimidou. Caminhou devagar, puxou uma cadeira de plástico para junto do leito e sentou-se em silêncio, apenas observando aquele homem com um olhar de doçura infinita, como se pudesse enxergar através do câncer e da amargura o menino que ele um dia fora. Oswaldo Fernandes, disse Chico suavemente, fazendo o homem estancar sua reclamação no meio da frase e arregalar os olhos em um misto de espanto e pavor. O médium começou a narrar a biografia espiritual daquele desconhecido com uma precisão assombrosa, citando sua infância em Poços de Caldas, o nome de seus pais, Dona Aparecida e seu Joaquim, e a tragédia que dividira sua família décadas atrás. Chico mencionou os dois irmãos de Oswaldo, Sérgio e Paulo, e a dor de não falar com o irmão caçula há 22 anos, uma ferida que o paciente terminal tentava esconder sob camadas de rancor e isolamento. O ar no quarto pareceu mudar de temperatura, tornando-se denso e carregado de uma eletricidade espiritual, enquanto Oswaldo, trêmulo, perguntava quem era aquele velho e como ele conseguia ler os segredos mais profundos de sua alma ferida. Meu nome é Chico Xavier, meu filho, e eu não vim aqui por mim. Eu vim porque o seu irmão Sérgio me pediu, revelou o médium, fazendo Oswaldo soluçar de forma descontrolada, já que Sérgio morrera há mais de 20 anos em um acidente de trabalho. Chico explicou que Sérgio estava presente ali naquele quarto, em pé, ao lado esquerdo da cama, e que ele estava profundamente preocupado com a culpa que Oswaldo carregava por ter conseguido o emprego para o irmão naquela fábrica de prensas em Guarulhos. O médium detalhou como Oswaldo se punira por décadas,
acreditando que, se não tivesse indicado o irmão para aquela boa firma, Sérgio ainda estaria vivo e a família não teria se desintegrado. Chico pegou a mão ossuda de Osvaldo nas suas e afirmou com autoridade mansa que o acidente já estava traçado no destino de Sérgio e que era hora de soltar aquele fardo insuportável para que ambos pudessem encontrar a paz. A revelação final, no entanto, foi o que quebrou a última resistência de Osvaldo. Chico descreveu um esconderijo da infância debaixo de um pé de goiaba no quintal da casa de sua mãe, onde os dois irmãos haviam enterrado uma antiga lata de Nescau. Dentro daquela lata, segundo o espírito de Sérgio, ainda estavam guardados os soldadinhos de chumbo e as bolinhas de gude, que simbolizavam o vínculo inquebrável de amor entre os dois. Chico disse que Sérgio estaria esperando por Osvaldo debaixo daquele mesmo pé de goiaba, no plano espiritual, com a lata na mão, para que pudessem voltar a brincar sem as dores do mundo. Naquele momento, Osvaldo desistiu de pedir para desligarem tudo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em 47 dias de internação, sentiu que não estava mais sozinho, enquanto Chico permanecia ao seu lado, costurando com palavras de luz os retalhos de uma vida marcada pela tragédia. O ambiente dentro do quarto 317, que antes exalava o odor gélido da finitude e do abandono, estava agora impregnado de uma luminosidade invisível aos olhos carnais, mas sensível ao coração. Chico Xavier, ainda segurando a mão de Osvaldo, começou a fazer uma prece em voz baixa, uma melodia de palavras que parecia harmonizar os batimentos cardíacos descompassados do enfermo com o ritmo do universo. Osvaldo, cujos olhos antes brilhavam com o pavor da morte, agora os mantinha fechados, mas com uma expressão de serenidade que transformou completamente suas feições marcadas pelo câncer. Ele sussurrou um último "obrigado", quase inaudível, sentindo que o peso da lata de Nescau e da culpa enterrada havia finalmente se dissipado, permitindo que sua alma se desprendesse dos laços pesados da amargura para se preparar para o grande reencontro que Chico lhe prometera sob o pé de goiaba. Ao sair do quarto, Chico encontrou o enfermeiro Antônio Carlos e Marcos Antônio parados no corredor, ambos em um estado de reverência silenciosa, como se tivessem guardado a porta de um portal sagrado. O médium, visivelmente exausto e com a respiração curta, apenas acenou levemente com a cabeça, indicando que a tarefa fora cumprida e que o paciente agora repousava sob a guarda de mensageiros mais altos. Antônio Carlos relatou mais tarde que, poucos minutos após a saída de Chico, o monitor cardíaco de Osvaldo começou a desacelerar suavemente, não como uma falha mecânica, mas como um suspiro final de alívio. Ele partiu durante o sono, com um leve sorriso nos lábios que os médicos da unidade nunca haviam visto em seu rosto amargo. Chico já estava no elevador quando a notícia do óbito correu pela enfermagem, mas ele não precisava de confirmações humanas para saber que Sérgio já havia recebido o irmão do outro lado. A volta para o Chevette azul foi feita em um silêncio absoluto, enquanto os primeiros raios de sol começavam a rasgar o céu de São Paulo, tingindo de laranja as torres de concreto da metrópole que despertava para mais um dia de lutas. E Geraldo, o motorista, olhava pelo retrovisor e via Chico Xavier recostado no banco traseiro, com os olhos fechados e uma palidez que denunciava o esforço sobre-humano de ter sido, em uma única noite, o consolo de uma nação e o resgate de um moribundo. Eles deixaram a capital para trás, pegando novamente a rodovia dos Bandeirantes em direção a Uberaba, enquanto o rádio do carro permanecia desligado por respeito ao repouso do médium. Marcos Antônio, sentado no banco do carona,
Pensava em como o Brasil acordaria diferente naquela manhã, sem saber que o maior milagre da noite não fora transmitido pelas câmeras, mas ocorrera no silêncio de um quarto de hospital público. Durante a viagem de volta, Chico não disse uma palavra por quase 4 horas, mergulhado em um estado de oração profunda que parecia restaurar suas energias vitais para as próximas batalhas que o aguardavam em sua pequena casa na cidade mineira. Quando finalmente cruzaram a divisa de estado, ele abriu os olhos e comentou com Geraldo sobre a beleza das plantações de café, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, mantendo aquela simplicidade que era sua marca registrada. Ele sabia que a entrevista com Silvio Santos se tornaria uma lenda e que o caso de Oswaldo ficaria guardado nos arquivos do invisível, mas sua única preocupação era chegar a tempo de responder às cartas dos aflitos que já deveriam estar se acumulando em sua mesa. Chico Xavier retornava para casa não como uma estrela de televisão, mas como o mesmo trabalhador da última hora, ciente de que, enquanto houvesse dor, seu telefone continuaria tocando em nome do além. O retorno de Chico Xavier a Uberaba marcou o fim de uma das jornadas mais intensas da história da comunicação brasileira, mas o impacto daquela noite de 1989 continuou a reverberar por décadas, como uma pedra lançada em um lago cujas ondas nunca param de se expandir. Nos dias que se seguiram, a sede do SBT e a casa de Chico foram inundadas por milhares de cartas e telefonemas de pessoas que, tocadas pela conversa com Silvio Santos ou pelos relatos que começavam a vazar dos bastidores do hospital, encontraram coragem para enfrentar seus próprios lutos e culpas. A entrevista tornou-se um documento histórico, reprisada à exaustão e estudada não apenas por religiosos, mas por psicólogos e sociólogos que tentavam entender como um homem tão frágil e simples conseguira paralisar uma nação inteira e oferecer um sentido para a existência em meio ao caos da vida moderna. Anos mais tarde, em 30 de junho de 2002, Chico Xavier cumpriu sua própria profecia de que partiria em um dia de grande alegria para o povo brasileiro, deixando o plano físico no exato momento em que o país comemorava a conquista do pentacampeonato mundial de futebol. Naquele dia, enquanto as ruas se enchiam de bandeiras e gritos de vitória, o telefone que ligava a terra ao além finalmente silenciou. Mas a mensagem já havia sido entregue com perfeição. O legado de suas mais de 450 obras psicografadas e o exemplo de sua vida dedicada ao próximo tornaram-se o alicerce para milhões de almas, provando que a verdadeira grandeza não reside na fama ou no poder, mas na capacidade de se tornar um canal de amor incondicional para aqueles que caminham nas trevas do desespero. Marcos Antônio e Geraldo, que foram testemunhas oculares daquela noite em São Paulo, guardaram as memórias do quarto 317 e da mulher de blusa azul como tesouros espirituais que mudaram suas próprias trajetórias de vida. Marcos tornou-se um divulgador incansável da caridade, enquanto Geraldo, o motorista evangélico, passou a compreender que a bondade de Deus não conhece fronteiras denominacionais e que Chico fora, de fato, um embaixador de uma paz que excede todo o entendimento humano. A lata de Nescau, os soldadinhos de chumbo e a foto do bolo de chocolate tornaram-se símbolos silenciosos de que o amor é a única força capaz de sobreviver à sepultura, mantendo vivos os laços que nem o tempo, nem a distância, nem a morte podem corromper. Hoje, ao revisitar as imagens daquela entrevista, ainda é possível sentir a densidade do silêncio de Silvio Santos e a luz que emanava das palavras de Chico, lembrando-nos de que a vida é um breve interlúdio em uma sinfonia muito maior.
A história de Ricardo, de Osvaldo e de tantas outras almas resgatadas naquela madrugada serve como um lembrete constante de que ninguém está verdadeiramente sozinho e que, mesmo nos momentos de maior escuridão, existe sempre uma mão estendida, vinda do visível ou do invisível. Chico Xavier partiu, mas sua voz mansa continua a ecoar no auditório da consciência brasileira, repetindo que o amor é o caminho, o perdão é a chave e que no final de todas as estradas existe sempre um reencontro sob o pé de goiaba da eternidade. Anos após as luzes do estúdio se apagarem definitivamente, um mistério ainda pairava sobre a produção do SBT, a identidade daquela mulher de blusa azul que ocupara a fila 7. Marcos Antônio tentou, por diversas vezes, localizar registros da caravana ou da distribuição de ingressos daquela noite, mas, para seu espanto, não havia qualquer registro formal da entrada de uma mulher com aquela descrição. Era como se, para o mundo burocrático da televisão, ela nunca tivesse existido, embora milhões de brasileiros tivessem testemunhado seu pranto e sua redenção através das lentes das câmeras. Chico Xavier, quando questionado sobre isso em seus últimos anos em Uberaba, apenas dava um sorriso enigmático e dizia que há convidados que não precisam de papel, pois o convite é escrito no coração, sugerindo que a presença dela fora uma providência arquitetada muito além dos limites da emissora. A pergunta de Silvio Santos sobre o medo da morte que iniciara todo aquele processo acabou sendo respondida não por palavras, mas pelo testemunho vivo daquela noite de 1989. O Brasil aprendeu que o medo da morte é, na verdade, o medo da separação e do esquecimento, sentimentos que Chico desintegrou ao trazer detalhes tão íntimos de Ricardo e Sérgio. A repercussão foi tamanha que, meses depois, o próprio Silvio Santos comentou com amigos próximos que aquela entrevista mudara sua percepção sobre o sucesso e a fortuna. Ele percebeu que, no final das contas, o que realmente importava era o alívio que se podia levar a alguém, exatamente como o velho médium fizera, sem cobrar um único centavo por sua intervenção miraculosa. A televisão brasileira, tantas vezes criticada por sua futilidade, serviu naquela noite de altar para uma das maiores demonstrações de compaixão humana já registradas. O Hospital Santa Marcelina também guardou suas cicatrizes de luz. O enfermeiro Antônio Carlos nunca esqueceu o brilho no olhar de Osvaldo antes de partir, e o quarto 317 passou a ser visto pela equipe de enfermagem como um lugar onde a morte perdeu seu aguilhão de terror. A história da lata de Nescau enterrada sob o pé de goiaba tornou-se uma lenda urbana entre os funcionários, um lembrete de que cada paciente carrega um universo de dores ocultas que a medicina convencional nem sempre consegue alcançar. Chico Xavier provou que o papel do médium não é apenas prever o futuro ou evocar o passado, mas sim agir como um cirurgião da alma, removendo o câncer da culpa e suturando as feridas do arrependimento com o fio da esperança, permitindo que a transição para o outro lado ocorra com a dignidade de quem se sente perdoado. Hoje, quando olhamos para trás, percebemos que aquela jornada de Uberaba a São Paulo foi, na verdade, uma metáfora da própria trajetória humana. Uma estrada escura, cheia de incertezas e interrupções inesperadas, mas guiada por uma luz interior que nunca se apaga. Chico Xavier não deixou herdeiros de sangue, nem fortunas acumuladas, mas deixou um mapa espiritual traçado em solo brasileiro, indicando que o segredo da vida está em fazer o suficiente pelo próximo, mesmo quando o mundo diz que não há mais tempo. A cortina se fechou. Silvio Santos seguiu seu caminho de glórias e Chico retornou às estrelas. Mas a certeza
de que Ricardo está bem e de que Osvaldo encontrou seu irmão Sérgio permanece como um consolo silencioso para todos nós que ainda caminhamos entre as sombras e as luzes deste mundo. Décadas se passaram desde que o Chevette azul de Geraldo cruzou as fronteiras de Minas Gerais naquela madrugada. Mas a essência do que ocorreu entre o palco do SBT e o quarto 317 permanece intacta, desafiando o esquecimento que costuma devorar as memórias televisivas. O que Chico Xavier demonstrou não foi apenas um fenômeno mediúnico, mas a aplicação prática da caridade em um mundo que se tornava cada vez mais acelerado e impessoal. Ele provou que um gesto de atenção e uma palavra de consolo podem ter mais peso do que qualquer fortuna ou avanço tecnológico. A imagem daquela mãe saindo do auditório e a partida serena de Osvaldo tornaram-se pilares de uma fé baseada na ação, lembrando-nos de que a espiritualidade, quando legítima, não se manifesta em templos grandiosos, mas no encontro honesto entre dois corações que se reconhecem na dor e no amor. A lição final que Chico deixou para Silvio Santos e para todos os que assistiram àquela transmissão foi a de que a verdadeira autoridade espiritual não precisa de palanques ou de reconhecimento formal para se impor. Ele entrou no maior palco do país com a mesma humildade com que entrava nas favelas de Uberaba, tratando o homem mais poderoso da televisão e o paciente terminal com a exata mesma medida de respeito e ternura. Essa coerência absoluta entre o discurso e a prática foi o que selou sua imortalidade no imaginário popular brasileiro, transformando-o em um símbolo de paz que uniu católicos, evangélicos, espíritas e céticos em um raro momento de comunhão nacional. Aquela noite não foi sobre uma religião específica, mas sobre a linguagem universal do afeto que derruba muros e constrói pontes sobre o abismo da incompreensão. Se hoje pararmos para refletir sobre o suficiente que Chico mencionou, entenderemos que ele não se referia a uma meta numérica, mas a um estado de espírito de serviço contínuo que deve habitar cada um de nós. A história de Ricardo e Sérgio nos ensina que os vínculos de amor são fios de ouro que não se partem com o sopro da morte, e que a vida continua vibrante e ativa em dimensões que nossos sentidos físicos ainda não conseguem captar totalmente. A lata de Nescau enterrada no quintal da infância é o símbolo de que a nossa verdadeira riqueza está guardada nas memórias simples e nos afetos puros que construímos ao longo da caminhada, e que nada do que é feito por amor se perde no infinito do tempo, sendo tudo cuidadosamente guardado pela providência divina. Por fim, ao fecharmos este relato, fica a imagem de Chico Xavier acenando da janela de sua pequena casa em Uberaba, com aquele sorriso cansado, porém luminoso, de quem cumpriu sua tarefa com fidelidade até o último suspiro. Ele nos ensinou que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula em uma frase que continua sendo escrita por Deus em letras de luz, e que cada um de nós é um mensageiro em potencial de uma mensagem de esperança. Que a coragem daquela mãe de blusa azul e a paz final de Osvaldo inspirem nossos dias, para que possamos enfrentar nossos próprios Silvios e hospitais, com a mesma serenidade de quem sabe que, do outro lado do caminho, existe sempre alguém nos esperando com uma lata de lembranças e um abraço de eternidade. O telefone de Chico Xavier, aquele que ele dizia pertencer apenas ao além, hoje reside no silêncio do memorial em Uberaba, mas o sinal que ele transmitiu naquela noite de 1989 nunca foi cortado. Ao olharmos para o assento vazio no auditório de Silvio Santos, ou para o leito agora ocupado por outros pacientes no Hospital Santa Marcelina,
percebemos que a verdadeira mediunidade de Chico não estava apenas em ouvir os mortos, mas em fazer os vivos sentirem-se novamente pertencentes à vida. Ele provou que a saudade não precisa ser um abismo de desespero, mas sim uma ponte de luz por onde o amor transita livremente, sem as algemas do tempo ou as barreiras da carne. A história daquela jornada termina onde começa a nossa própria responsabilidade. A de levar adiante a centelha de consolo que ele acendeu sob os refletores da televisão brasileira, transformando cada pequeno gesto de bondade em uma mensagem psicografada na alma do próximo. Hoje, quando a brisa sopra entre as árvores de algum quintal, em Poços de Caldas ou Ribeirão Preto, é impossível não pensar no seu Benedito cuidando do menino Ricardo, ou no Sérgio esperando o irmão Osvaldo com a lata de Nescau entre as mãos, como se a eternidade fosse apenas um domingo ensolarado que nunca acaba. Chico nos deixou a certeza de que a vida é uma sucessão de encontros planejados pela mão invisível de Emmanuel, e que nada, absolutamente nada, acontece por acaso, desde uma entrevista de última hora até a leitura destas linhas. O suficiente que ele tanto buscava foi finalmente alcançado no momento em que ele provou que um homem pobre, doente e humilde poderia oferecer mais esperança a uma nação do que todos os seus líderes políticos e econômicos juntos, simplesmente por se permitir ser o canal de uma voz que não era sua. A imagem final que resta é a de um Brasil que por algumas horas esqueceu suas divisões e dores para chorar, junto com uma mãe anônima e um moribundo solitário, reconhecendo que somos todos viajantes no mesmo Chevette azul, percorrendo a estrada entre o nascimento e o infinito. Silvio Santos, com sua pergunta fatal, abriu uma fenda no tecido da realidade por onde entrou uma luz que nunca mais se apagou totalmente da memória coletiva do nosso povo. Chico Xavier não foi apenas um médium. Ele foi um tradutor do invisível, alguém que pegou a caligrafia trêmula do além e a transformou em poesia de conforto para os que ficaram na margem de cá, esperando por um sinal de que o adeus é apenas um até breve, dito em uma frequência que o coração, e só o coração, consegue sintonizar. Assim, encerra-se este relato, com o espírito de Chico Xavier retornando à simplicidade de sua prece, lembrando-nos que o maior fenômeno de todos não é a psicografia ou a bilocação, mas o amor que persiste apesar de tudo. Que possamos, na nossa própria estrada, ter a sensibilidade de parar o carro quando uma alma clamar por socorro e a coragem de entregar a fotografia que a vida nos pedir para mostrar. Pois ao final de todas as transmissões e de todos os capítulos, o que restará não serão os aplausos do auditório, mas o beijo de paz dado em uma mão sofrida e a promessa de que, debaixo de algum pé de goiaba espiritual, todos os soldados de chumbo serão devolvidos e todas as lágrimas serão, finalmente, enxugadas pelo sol de um novo amanhecer.